A paz do Senhor a você e família. Outra vez estamos de volta, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Ezequiel, mas especialmente no capítulo de número 28. Como em todos os nossos vídeos, a gente inicia com a leitura de um texto bíblico e eu convido você a fazer comigo a leitura neste momento. Ezequiel, capítulo 28, verso 18, nos diz o seguinte: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te vê. Queridos, nós estamos falando sobre as características da rebelião. Os que estão nos acompanhando diariamente sabem que nós estamos já por algum tempo falando sobre esse tema e a gente falou sobre oito características da rebelião. Hoje nós vamos estar falando da última que a gente relacionou aqui, a de número 9. Você que tem acompanhado nossos vídeos sabe das características que a gente tem falado aqui nos nossos vídeos. Então, como a última característica, conforme nós fizemos essa relação, qual é a nona característica nessa relação da rebelião? Digo o seguinte: a maldição pela quebra do princípio da autoridade. Sim, em um dos vídeos que nós fizemos, eu disse que aqueles que se rebeliam, dificilmente eles se arrependem a tempo de serem restaurados. É isso mesmo, dificilmente eles se arrependem. Na Bíblia, todos aqueles que se rebelaram, se tornaram rebeldes, tornaram-se irredutíveis, ou seja, eles não tiveram retorno para o seu lugar original. Isso mesmo. E nós vamos perceber que nesse vídeo, nós vamos perceber que tanto Lúcifer como também o rei de Tiro, eles não reconheceram de que tinham errado, prosseguiram no seu erro e o texto bíblico diz que Deus os amaldiçoou. Porque alguém pode perguntar, mas Deus que abençoa, ele amaldiçoa? Veja bem, queridos, a Bíblia diz que Deus ele é amor, mas a Bíblia diz também que Deus é justiça. Como amor que ele faz tudo o que é possível para não perder a mim e a você. Mas como justiça que ele dá a recompensa de tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que você fez. É simples entender isso. Como amor que ele usa todos os recursos possíveis, que ele é o próprio recurso, ele faz tudo durante a minha vida para que eu entenda e eu volte. Mas como justiça, ele vai recompensar a mim, a você e a todo ser humano pelo ato que você, que nós praticamos durante a nossa vida, ou seja, rejeitando o seu amor, seguimos a nossa direção como nós bem planejamos. E a gente produziu, a gente semeou. E agora a colheita é a justa justiça de Deus recompensando os que semearam. Se é bênção, ele vai abençoar. Se é maldição, vai ser amaldiçoado, porque é o que nós geramos, vai voltar para nós no dia da prestação de contas. Então, a nona característica da rebelião é a maldição pela quebra do princípio de autoridade. Veja bem, no momento que Lúcifer ele se rebelou contra Deus e regimentou até a sexta parte dos anjos,
e disse que ia fazer o seu trono acima do trono de Deus. Ainda que essa profecia do capítulo 28 é dirigida ao rei de Tiro, mas como eu já falei várias vezes aqui, que o que aconteceu com o rei de Tiro foi o que aconteceu com Lúcifer nos céus. Para ele fazer isso, ele quebrou o princípio de autoridade divina. E quando isso ocorre, tem uma recompensa. Veja que o versículo que a gente leu, já do meio para o fim, 18, versículo 18 do capítulo 28 de Ezequiel, olha o que Deus diz. Eu fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te vê. Olha de onde saiu o fogo. A Bíblia diz, o texto diz que o fogo saiu do meio dele, ou seja, do lugar onde ele estava. Ele recebeu, ele que produziu, ele que semeou, é dele mesmo, do meio dele que sai o fogo que o consome. E diz o texto que Deus o tornou em cinza. O que é cinza? Cinza é o resultado, é uma prova de algo que um dia existiu. Cinza é a inexistência de algo. Se você queima um papel, se você queima uma madeira, qualquer coisa, vai ficar a cinza ali. Mas o objeto que foi colocado nunca se verá, nunca mais. Porque ele se tornou em cinza, ele deixou de existir. O que Deus está dizendo ao rei de Tiro como a Lúcifer é que eles deixaram de existir na arrogância, ainda que eles existem, porque o que morreu do rei de Tiro foi o corpo, a alma, o espírito continua, mas ele deixou de ser rei. Deus tirou a sua habilitação, a sua vaidade, o levou à queda. Ele deixou de ser. E Lúcifer também, ele deixou de ter o lugar de honra diante de Deus, e agora ele é Satanás, ele é o tentador, ele não tem mais condições de rever aquilo que ele perdeu pelo ato de sua rebelião. Eu quero ler 2 textos bíblicos que nós temos para vós. O primeiro texto está em Provérbios, capítulo 26 e o verso 2. 26 e 2 de Provérbios. Eu leio o seguinte: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O que tem a ver com o que nós estamos falando? Tudo a ver. Observe bem. O que nós encontramos aqui em Provérbios é o sábio Salomão falando sobre a maldição sem causa. É aquela maldição que alguém tenta fazer a outro, mas que a pessoa não cometeu tal comportamento, não tem tal comportamento para merecer aquela maldição. E ele usa aqui 2 metáforas. Primeiro, ele usa a metáfora do pássaro ao vaguear. E depois, como a andorinha no seu voo. Assim como a andorinha e o pássaro no vaguear vai embora de um lugar para outro, assim é a maldição dirigida a alguém que não merece, ou seja, que não falhou, que não errou. Por que eu escolhi esse versículo? Para mostrar o seguinte: que a maldição ela é própria, ela é destinada ou é a recompensa de quem quebra os princípios divinos. Para aqueles que preservam os princípios divinos e preservam a sua vida sobre os princípios divinos, qualquer maldição que for dirigida a esta pessoa jamais alcançará esta pessoa. E aqui está as metáforas, como o pássaro que voa no seu vaguear, assim como ele muda de um lugar para outro. A maldição dirigida a quem de fato serve a Deus fielmente
vai passar, não vai alcançar. Mas aí eu quero dizer o seguinte: o que é maldição então? Talvez você tenha noção, mas eu sempre entendo que, por simples que seja a palavra falada, sempre vai ter aquelas pessoas que vai dizer, mas o que é maldição? O que isso significa? Aí nós temos, eu quero ver com vocês aqui, duas palavras hebraicas para maldição. A primeira palavra é kelala. O hebraico kelala é uma imprecação ou pronúncia de mal. Ou seja, essa palavra ela indica alguém que está no mal ou alguém que praticou o mal. Mas tem uma outra palavra grega ou hebraica, melhor dizendo, que é eren. Eren. Eren, alguém ou algo separado para destruição divina. E é nessa palavra aqui que eu quero deixar um raciocínio para você. A primeira palavra, que é lala, é a pronúncia de mal. É alguém pronunciado de que alguém cometeu erro, cometeu mal. Mas eren já é diferente, já é a destinação ou a preservação ou a separação de pessoas ou algo para a condenação divina. Não é apenas o dizer ou indicar que essa pessoa cometeu o mal, mas já é a separação do indivíduo do objeto para a destruição divina. Logo, vem a palavra anátema. É naquele momento que se torna anátema aquela pessoa ou aquele objeto e, portanto, deve ser totalmente extinguido com ordem divina. E, para tanto, eu convido você para ler comigo Josué capítulo 6 e o verso 17, confirmando essa interpretação da palavra eren hebraica que acabei de fazer. Olha o que diz o texto em Josué 6 e 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aqui eu quero fazer um comentário rápido sobre Raabe, porque essa história está mostrando sobre a destruição de Jericó, quando os filhos de Israel entraram e destruíram os muros da cidade de Jericó antes de possuir a terra prometida, como Deus falou a Moisés quando tirou o povo do Egito. Antes de o povo ir de vez para Jericó, Moisés, ainda vivo, mandou 12 espias para sondar a terra. Quando esses espias estavam lá e já voltando para trazer a notícia a Moisés, alguém observou e viu que tinha pessoas estranhas lá e perseguiram esses 12 homens. E Raabe era uma prostituta na cidade, uma mulher da vida, coitada, mas ela sentiu sensibilidade pelos espias e escondeu em um lugar oculto da sua casa. Os homens vieram na casa dela e ela disse, eles foram embora, enfim, preservou a vida deles. Quando os homens foram embora, Raabe fez uma petição àqueles homens que, entrando Israel na terra de Jericó ou na cidade de Jericó, poupasse ela e poupasse todos da sua família. E aqueles homens disseram, olha, quando a gente entrar, você precisa estar dentro de casa e todos os membros da sua família também dentro de casa. Fez aquela aliança e voltaram para Moisés. Contaram todo o ocorrido a Moisés. Moisés confirmou aquilo ali. Moisés fez uma aliança e ficou acertado de que isso seria feito. Quando eles entraram dentro da cidade, eles fizeram exatamente o que tinham prometido, poupando a vida de Raabe
juntamente com todos da sua família que estavam dentro da casa, porque tinham que estar dentro de casa quando isso ocorresse. Mas aí eu volto à palavra anátema. Olha aqui o que Deus diz no versículo 17 em relação à cidade de Jericó e tudo o que havia dentro da cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a Raabe, a prostituta, e os que estiverem na sua casa. Lembra que eu disse que a palavra Eren significa a separação de algo ou alguém para a destruição divina? Ou seja, é algo que se tornou anátema, tanto o indivíduo como algum objeto, como uma cidade, que é o caso aqui, se torna anátema. O que é anátema? É algo abominável aos olhos de Deus. É algo que, diante de Deus, não pode continuar existindo, tem que ser destruído. Se você ler o contexto, que são os versículos posteriores, você vai ver que quando entraram na cidade, tudo que tinha na cidade foi destruído conforme a orientação divina, porque eram anátema, eram pessoas e coisas que abominaram os olhos de Deus. Eles pecaram terrivelmente diante de Deus e cumpriram a palavra como Deus havia orientado. Então, concluindo esse vídeo de hoje, nós estamos também concluindo sobre as características da rebelião. Então, a desse vídeo, a característica de número 9 é maldição pela quebra do princípio da autoridade. Foi o que sobrou para Lúcifer e o que sobrou para o rei de Tiro. E não somente eles. Na Bíblia nós temos vários outros casos que tiveram essas pessoas o mesmo destino por terem se rebeliado contra Deus. Queridos, e deixa eu dizer uma coisa, será o destino de toda a humanidade, ou melhor dizendo, de todos aqueles que não se arrependerem a tempo dos seus pecados e aceitarem Jesus como Salvador. Serão pessoas que serão reservadas para a destruição, serão anátema diante dos olhos do Senhor. Porém, ainda há tempo de arrependimento para que alcancemos de Deus a sua misericórdia. Se você é uma pessoa que está afastado, você é uma pessoa que tem ouvido a palavra, mas tem seguido em praticar aquilo que desagrada a Deus, o Senhor Deus, por meio de sua palavra, outra vez fala com você. E a razão de Deus continuar falando com você é porque Ele não desistiu de você, apesar de você ter teimado em desobedecer a sua palavra, e você conhece que está em desobediência, você sabe que está indo em contramão, você sabe que está indo de encontro, vai haver uma colisão entre você e Deus. E como pode suportar alguém que faz uma colisão contra Deus? Você sabe que está indo nessa direção. Todavia, o Senhor, o Deus das misericórdias, outra vez fala com você, comigo, conosco, dizendo que ainda há tempo, há um tempo ainda dado pelo Senhor para que haja arrependimento e Ele possa perdoar e restaurar a sua vida como era antes, como era no estado original. Aqui nós estamos terminando o vídeo de hoje, mas eu quero dizer que nós, a partir de amanhã, nós vamos mostrar que a rebelião, ela não só aconteceu no céu, com Lúcifer contra Deus, não só aconteceu no rei de Tiro, mas em várias áreas da sociedade, a rebelião ela acontece diariamente. A rebelião contra Deus, a rebelião contra as autoridades espirituais, a rebelião contra a autoridade governamental, a autoridade contra as autoridades do lar, que é pai e mãe. Então nós vamos ver, a partir da manhã, essas rebeliões acontecendo nessas esferas, para com Deus, para com as autoridades espirituais, para com as autoridades eclesiásticas e para as autoridades paternas. Veja que você vai ver que a rebelião
ela está em todas as áreas da sociedade. Mas isso trataremos a partir de amanhã. Agora eu convido você para orar, como todos os vídeos a gente termina orando, eu quero convidá-lo a orar. Ore comigo, querido Deus, Pai que está nos céus, a minha gratidão poder falar a tua palavra outra vez. A todos que tiverem acesso a este conteúdo, ministra aos seus corações, Senhor. Deus bendito, Deus santo, abençoa os enfermos, entre eles a irmã Sueli, aqueles que estão indo ao trabalho, os que estão voltando às suas atividades, aqueles que estão doentes nos hospitais, aqueles que estão órfãos, as viúvas, os novos convertidos, prisioneiros. Deus, os lares, as famílias, os cônjuges, os filhos, aqueles que estão tristes, Senhor, traz alegria. Pai querido, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Peço a você que se inscreva nesse canal. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Assim você vai ser um contribuinte, fazendo com que o nosso conteúdo alcance outras pessoas depois de nós. Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser.